Pronto, pronto. Muito obrigado, irmã Sheila. Muito obrigado, amados irmãos e irmãs que estão conosco aqui no Grupo de Jesus, esse grupo que nasceu no coração de Deus, né? Uma ideia maravilhosa que o Senhor teve e entregou aos homens para que eles fossem instrumentalizados nessa união, nessa comunhão em Cristo. E eu gostaria de pedir, por gentileza, a irmã Cissa, que a irmã Cissa pudesse orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento que Tá, nós estamos aqui. Por favor, irmã Cissa. tá bom. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai, te agradecendo, Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por mais esse momento. Senhor da glória, nós te agradecemos por esse grupo de estudo, pela vida do irmão, do pastor Kini, que, meu Deus, que o Senhor continue usando ele, Pai, que tenha abençoado tanto as nossas vidas, tenha assim, aberto nossas mentes. Senhor, ele tem sido bênção, Senhor, na vida de cada pessoa, Pai, que faz parte desse grupo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando, abrindo nossa mente, abrindo nosso entendimento. Que o Senhor continue também abençoando a vida do teu filho e de cada participante, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, o nosso Brasil, toda essa questão. Sabemos que o Senhor está no controle, Pai, no controle de nossas vidas, no controle de todas as coisas. E sabemos, Senhor, que quem vai prevalecer é a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Então tá bom. Amém. Amém. Então a gente vai fazer, como de costume, aquela breve introdução. Aí eu passo para o irmão Isaías para ele fazer a interação com vocês, para nós pegarmos aqui, né, o que cada um entendeu, o que cada um analisou do texto em estudo. Hoje é a etapa 1, o passo 3, né? Então nós temos aí 40 passos para dar nesse grupo de Jesus e hoje nós estamos no terceiro e a gente já tem colhido bastante coisas boas, né? Eu tenho entrado em contato com os irmãos, com as irmãs, eu tenho recebido um feedback bastante interessante. Até a irmã Jacira fez um comentário muito bonito acerca das orações que tem no final do material. Ela sugeriu que, se nós pudéssemos ler ao final do encontro, eu achei uma ideia excelente, né? Que as orações, de fato, são orações muito bonitas, muito profundas, que tocam, assim, a nossa alma, e eu creio que a gente pode fazer, sim. E outros comentários dos irmãos, né? Nessa época tão difícil, nessa época tão perigosa que a gente vive, né? Distanciamento do evangelho, esses grupos de Jesus espalhados aí no mundo todo, eles têm ajudado, têm colaborado para a edificação da fé dos irmãos. O nosso texto de hoje, eu particularmente eu considero uma passagem bíblica das mais profundas e lindas do Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. É uma passagem tão profunda, mas tão profunda que talvez a gente não consiga ter essa dimensão aqui de como essas palavras elas são tão penetrantes, né? O texto ele começa com uma resposta. Poucas pessoas reparam nisso, né? Diz que Jesus está respondendo. Então ele vem ali tendo um diálogo com o Pai. E aí ele passa a responder ao Pai e ele agradece ao Pai pelo Pai ter ocultado as coisas do reino aos sábios entendidos e tê-las revelado aos pequeninos. Como eu disse para os irmãos, é uma coisa tão profunda que talvez a gente não tenha a noção de como essas palavras são fortes. Porque se nós olharmos o ambiente, o contexto, tudo que Jesus ali está passando e vivendo, e ele fala essas palavras, a gente vai ver que os sábios e entendidos eram aqueles que detinham a palavra de Deus. Era como se Jesus falasse hoje que ele ocultou a verdade, a revelação, que Deus ocultou tudo isso dos teólogos, dos religiosos, dos pregadores, dos oradores, e ele revelou isso aí às pessoas pequenas, às pessoas que eram excluídas,
as pessoas que não tinham acesso ao templo, que não tinham direito de oficiar no templo. Então, aqueles partidos todos que haviam na época de Jesus, como os fariseus, os saduceus, os escribas, né, os essênios, todos eles com as suas formas de culto, com as suas formas religiosas, eles não alcançam a revelação de Deus. E aí Jesus fala que ele traz isso para aqueles que são os pequeninos. Imagina você caminhando com Jesus, um mestre totalmente diferente, um mestre que não se aliava ali com o sistema religioso, com o sistema político da sua época, que era tido por muitos como um maldito, como alguém que era fora de si. Ele chega diante daquele pequeno rebanho, daquele grupo dele, e ele diz que foi do agrado do Pai ocultar as coisas do reino, a revelação do reino aos grandes, aos sábios, aos entendidos, aos estudiosos, aqueles que dedicavam a sua vida ao ensino, ao estudo das Escrituras, e o Pai se agradou de dar o reino, de revelar isso aos pequenos, né? Aqueles que não têm valor, aqueles que não são considerados pela sociedade. Então, isso, de uma certa forma, era um escândalo ouvir isso. E ali Jesus ele segue o texto mostrando uma realidade muito bonita sobre a revelação, né? O Pai é quem conhece o Filho é quem conhece o Pai. Então, veja, o conhecimento de Deus não está no templo, não está na religião, não está em nada, está no Filho. E o Filho, ele revela isso do Pai a quem ele quiser revelar. Então, aquele grupo que era desprezado por todos, ele é um grupo agora que passa a se enxergar como um grupo muito privilegiado, porque foi do agrado de Jesus revelar quem o Pai era. Imagina que privilégio tremendo. Pessoas que eram consideradas como malditas, como que não tivessem acesso à religião, pessoas que eram desprezadas por aqueles homens de Deus, por aqueles homens que detinham todo o conhecimento, o poder religioso. Jesus fala que ele vai revelar o Pai para eles, né? Então não é aquele grupo que ensinava que tem a revelação do Pai, mas o grupo que é desprezado, o grupo que não tinha valor, eles agora passam a ser o grupo do agrado do Pai. Eles passam a ser aquilo que o Pai considera como mais importante na Terra. Olha que mensagem profunda. E aí Jesus faz aquela convocação que é muito usada, que até o irmão Isaías citou no estudo passado, né? Quando Jesus ele convoca, quando ele chama as pessoas para segui-lo, e que ele iria trazer algo bem suave, bem leve, né? Ele faz a convocação para aqueles que estão cansados e oprimidos, e ele vai trazer um alívio para a alma. Então, cansados e oprimidos do quê? É claro que Jesus ele é a solução para tudo. Jesus ele pode aliviar de qualquer peso, de qualquer jugo que nós estejamos carregando. Mas no contexto ali, era o peso, era o jugo da religião. Eram pessoas que estavam cansadas, né, de tentar agradar a Deus através do cumprimento dos mandamentos que elas nunca cumpriam. Eram pessoas que eram desprezadas pela religião, eram pessoas que eram tidas como afastadas de Deus. Então, imagina você viver uma vida onde todo o sistema ali é um sistema opressor e aonde você poderia encontrar um alívio, você encontra um jugo grande, porque você nunca agrada a esse Deus, você nunca está cumprindo o que esse Deus manda. Então, Jesus, ele chama aquelas pessoas que estão cansadas da religião, cansadas de receber um alerta, um aviso de que Deus é contra elas, que elas estão carregadas de uma maldição de Deus, e agora elas são chamadas para seguir Jesus, para receber todo esse alívio, para receber essa paz e para elas se enxergarem como sendo amadas do Pai, porque foi do agrado de Deus revelar o reino para essas pessoas. Então, esse chamado de Jesus, ele continua muito ativo hoje, muito vivo. Esse bate-papo que nós tivemos aqui antes de começar a gravação, né, da nossa atual situação, a gente vê muito isso. Existe um peso religioso muito grande nos nossos dias, uma mistura entre religião e política, pessoas que estão sendo identificadas como seguidoras de Deus por fazer uma opção por uma ideologia humana. Isso é totalmente fora do Evangelho. Esse não é o chamado de Jesus. E aquelas pessoas que estão querendo uma vida com Jesus, elas estão se sentindo sobrecarregadas, elas estão cansadas, elas não encontram alívio, porque para onde que elas olham, elas encontram um clima pesado, um clima de guerra. Então, esse apelo de Jesus, esse chamamento de Jesus, ele continua sendo o mesmo. Todos nós que estamos cansados e oprimidos desse fardo religioso, de uma pregação, de uma intensidade religiosa que, na verdade, só tem palavras,
só tem doutrinas, só tem mandamentos, mas que não tem a vida de Deus, não tem a paz de Deus, não serve para nós. Então, nesse grupo de Jesus, que a gente possa ouvir esse chamado do Senhor, de nós seguirmos a Ele, de nós andarmos com Ele, de nós termos essa paz, de nós termos a consciência de que nós somos justificados por Deus, que nenhuma condenação há mais sobre nós, que agora nós temos a verdadeira luz, a verdadeira paz, que nós possamos ser agentes promotores de paz e não trazer mais julgo sobre as pessoas, né? E não trazer mais condenação, mas trazer, como o próprio Paulo vai dizer, que nós somos os agentes da reconciliação. Deus colocou sobre nós esse ministério. Então, seguindo os passos de Jesus, em comunhão aqui nesse grupo de Jesus, que a gente possa trazer alívio, trazer paz, trazer bênção para as pessoas. É isso que é essa proposta nessa noite. E eu gostaria agora de ouvir também o que vocês entenderam, como que vocês analisaram esse texto, tá bom? Passo aqui para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja Deus. Realmente é maravilhoso esse texto. É tremendo, como o povo gosta de falar, né? É tremendo. E eu gostaria que os irmãos participassem, dando as suas opiniões a respeito. Mas eu gostaria de puxar essa nossa resenha hoje a respeito desse texto tão maravilhoso, observando o quão esse Jesus ele é um homem totalmente inclusivo. Essa palavra, ser inclusivo, ela assusta certas pessoas, né? O que é o Jesus ser inclusivo? Nesse contexto, os pequeninos ali, muitas pessoas acham, né, professor, que são crianças. Sim. Ali os pequeninos são as pessoas que são pobres, os peregrinos. Marginalizados. Pronto, a palavra mais correta são os marginalizados de uma sociedade em que a elite toda tinha uma moral, tinha um respeito do império, tinha, né? Então a elite que ficava à beira do caminho, a elite que não tinha acesso à educação, a elite que era ignorante, que não sabia ler, né? Ali tinha um índice de quase 80% de analfabetos. Ouvir Jesus com falar manso, com falar entendível, sem palavras palavras de alto nível, não é? Não é complicada. Esse Jesus que falava com os pobres, aquela palavra que é impressionante, esse Jesus. E é esse Jesus, ele continua sendo o nosso Jesus de hoje. É o nosso Jesus, é o Jesus que nos pega na nossa humildade, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. E ele nos inclui como a galinha inclui os seus pintinhos, né, embaixo das asas. Jesus nos inclui dentro das asas, dentro da graça. É maravilhoso. Eu vou falar até a meia-noite. Por favor, irmã Jusileia, nos ajuda sobre esse texto. Irmã Cissa, por favor, o que a senhora acha? A irmã Sheila, nos ajude aí nesse texto. O que as irmãs acham? Irmã Jacira. Irmão Márcio Pimenta, contribua. A oportunidade está aberta. O convite que Jesus faz de vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu acho que
e que eu vos aliviarei, igual a esse realmente não tem. Porque esse está convidando a todos, a todos, a todas, sem exceção. E cá para nós, e o que o pobre vive? Como é que o pobre vive? Exatamente, cansado e sobrecarregado. Então, está incluindo a massa, ele inclui a massa. Ele faz questão de mostrar que ele é um rei diferente. É um rei que ama os pequenos, os pequeninos. E esses pequeninos são quem? Somos nós. É maravilhoso, né? A maneira que ele fala é muito diplomática, é muito bonita e muito simples, que todos, mesmo aqueles incultos que não sabem ler e escrever, conseguem entender. Exatamente. E os faraós, né? Os faraós, os saduceus, que sabem, fariseus, que sabem tanta coisa, não conseguem alcançar essa magnitude. Tanto é que repele o tempo todo Jesus. O tempo todo está criticando, não consegue perceber essa magnitude. É muito interessante isso. A didática de Jesus, muito bom, irmã Jacira. A didática de Jesus, ela é facilitadora. Por favor, irmã Jusileia, abre o microfone, irmã Jusileia. Por favor, nos abençoa. Irmã Jacira já nos abençoou. Então, justamente, né? Jesus, ele é muito amor, né? Só que hoje em dia não é o que a gente tem visto, né? Como ele fala aqui, ele revela a quem ele quer e que ele não exclui ninguém, né? Só que hoje em dia, infelizmente, não é o que nós temos visto, né? A gente tem visto hoje em dia as pessoas escolhendo, né? Teve até uma ceia passada e teve um pregador que ele trouxe muito isso, né? Falando sobre o amor de Jesus e que o Senhor ele não exclui ninguém, né? E eu achei muito interessante justamente essa parte, porque a parte que as pessoas esquecem que Jesus é amor, então eles querem excluir por qualquer coisa que você faça, e ele exclui. E assim, as pessoas falam muito sobre Pedro, né? Sobre João, sobre os apóstolos, mas eles esquecem que, tipo assim, Pedro era uma pessoa muito difícil, né? Os apóstolos tinham uns, tipo assim, que sentaram à mesa, mas o Senhor, ele não excluiu ninguém. E ele sempre chamou a todos que querem, né? Todos os que estão cansados e oprimidos, que ele os aliviaria, né? Traria palavra de conforto, né? Palavra de sabedoria. Só que hoje em dia isso está um pouco escasso. Está um pouco, eu acho que um pouco não, está bastante escasso, né? E é um texto muito interessante, porque ele fala que ele revela, né, a quem ele quer, né, a palavra, porque às vezes as pessoas se acham muito sábio, muito intelectual e entende da forma que ela quer, mas não foi uma forma revelada da parte do pai, né? Acho que é por aí. Amém. Coisa linda, né, Wilton? Nós sempre falamos aqui, o Wilton sempre fala a respeito da simplicidade do Evangelho, não é? A igreja, ela existe, a maior regra da igreja que eu digo, é o povo que se reúne, a comunidade, tem que ser o respeito, né? O respeito e o amor. Só que não tem amor certo, não tem respeito certo, se você faltar à reunião do departamento. Se você faltar à reunião do departamento, você está excluído. Você tem que ir. Porque você tem que ir. Se você não for, você está excluído. Você não participa do congresso. Se você não for na reunião, você não vai participar do congresso. Você vai ser excluída. Excluído. Sabe? E Jesus não era bagunça. Ele era amoroso. Ele falava, vem, vamos embora. Vamos. Eu quero tudo do meu lado, vamos embora.
sabe? Estão pregando ali, Senhor, estão pregando ali, ó, falando lá, deixa eles pregarem, vamos embora aí. Estão, deixa eles. Esse é o Jesus maravilhoso, simples demais, né? Vamos lá, quem tem mais uma palavra de Deus para nós aí? Irmã Sheila está quietinha hoje, Wilton? Tá quietinha. Irmã Cissa, por favor. Oi, então, hoje em dia, igual o senhor estava falando aí, a pessoa hoje não, se ela não frequenta as reuniões sempre, é igual ao meu caso, assim, por exemplo, eu hoje em dia eu não estou mais presa, né? Eu vou quando eu sinto o dia, não estou mais naquela obrigação, igual antes. E assim, as pessoas elas me olham como se eu estivesse desviada. Quando eu chego na igreja, poxa, aí ficam se lamentando, sabe? Como se eu estivesse afastada de Jesus, sabe? É Você é a impressionante. leprosa. Você é a leprosa. Isso. As pessoas ficam, sabe, me olhando diferente. Por quê? Porque eu mudei muito, assim, sabe? Eu fico assim, o Evangelho de Jesus é tão simples, é tão simples, é tão simples como Jesus é simples, que isso escandaliza as pessoas, sabe? E quanto mais eu tenho conhecido essa simplicidade, sabe, que foi uma coisa assim que me confrontou quando eu comecei, quando o Espírito Santo foi abrindo a minha mente para entender o verdadeiro Evangelho, me confrontou essa simplicidade. Eu pensei assim, nossa, mas é tão simples assim, é só isso? Porque você é ensinado tantas coisas, né, que você tem que fazer e acontecer, e você vive lutando, você tem que uma hora seu nome está no livro da vida, outra hora não está, uma hora você está salvo, outra hora não está, é tanta loucura que quando você descobre que não é nada disso, né? Então cada vez mais o Senhor ele é simples, né? Ele é simples e isso incomoda as pessoas, sabe? A simplicidade. Então, até o próprio Jesus hoje, ele é excluído também. O próprio Jesus hoje, hoje eu estou vendo isso muito claramente, até ele é excluído de dentro dos templos. Ele é excluído. As pessoas estão ali achando que está adorando ele, que está servindo a ele, mas não está. Estão excluindo ele, porque não querem essa simplicidade do evangelho, sabe? Não querem, elas querem Caramba. dificultar, elas querem colocar empecilho, né? Elas querem colocar tropeço para as pessoas, então é uma loucura, né? E eu mesma fui uma cansada e oprimida que fui até ele, e muitos são cansados, muitos são oprimidos, muitos precisam e necessitam, e ele veio mesmo para, né? Porque tem muitas pessoas que acham que não precisa dele. Muitas Sim. pessoas dentro da igreja acham que não precisa, né? Então ele veio para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. E hoje em dia, aí quando eu vejo Jesus ali, com aquela mulher adúltera que queriam apedrejar, né, os religiosos ali, né, querendo apedrejar aquela mulher, e ele ali, quando eu vejo aquela passagem da Samaritana, ele ali, né, naquele poço conversando com ela, né? Ele não excluiu ninguém, gente. Ele não excluiu ninguém. E hoje em dia que a gente vê os crentes excluindo todo mundo. Então, que amor é esse? Né? Amar o próximo, né? Que amor é esse que a pessoa tem? Que exclui, que joga fora, que lança fora, que não abraça, né? Que não cuida, sabe? As portas da igreja estão fechada porque a pessoa não consegue adentrar, sabe? É muito estranho, é totalmente diferente daquilo que o Senhor prega, né? E a gente vê pessoas pregando nos púlpitos, fazendo tanta coisa para chamar atenção, e não é nada disso. E quando a gente começa a conhecer um pouquinho como Jesus realmente é, quando a gente começa a estudar, a aprender, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos desse grupo, porque a gente vai aprendendo com o que a gente recebe. A maioria das vezes eu estou indo trabalhar e vou lendo, né, o que o professor me manda,
aqueles estudozinhos e Deus fala profundamente ao meu coração. E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente aprende que Jesus é simples. Ele Amém. veio para os simples. E é isso, Amém. sabe? E é isso, eu louvo a Deus Amém. por isso. O que a irmã Juscelia está querendo falar, pode abrir o microfone, irmã Juscelia. Mas antes da irmã falar, eu queria atentar para um detalhe que a irmã Cissa falou, que bateu no meu coração, assim, muito forte. Hoje em dia, estão excluindo o Jesus simples, Wilton. Sem dúvida. O Jesus que é o caracterizado hoje é o Jesus que não ama o diferente, o violento. Jesus é violento, é o Jesus que anda armado. Gente, o Jesus hoje é o Jesus que, se tivesse entre nós, o pastor falou, ele estaria com a pistola. Gente, o que é isso? Esse é o Jesus de hoje. E é o Jesus, Wilton, que eles esperavam para combater o Império Romano. Exatamente. É o Jesus guerreiro, né? O filho de Davi queria recuperar o Império Jerusalém do Império Romano, do jugo romano, né? Aquele Jesus é o Jesus de hoje, cara, que coisa, que similaridade. Por favor, irmã Juscelia. Pode falar, irmão Wilton. Essa questão que a irmã Cissa falou, que você colocou, é muito interessante. Tem uma revista de escola dominical que ela está tratando do livro do profeta Ezequiel. Aí tem a parte lá da abominação do templo. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e fez uma pergunta e falou assim, como é que pode, né? O povo de Deus, tal, vendo Deus operar tantas coisas e o povo chega e começa a colocar tantas abominações no templo, fazer tanta idolatria, né? Como é que o povo pôde fazer isso? Aí eu cheguei e não respondi não, só olhei para a cara da pessoa, o rosto dela, e sorri. Aí ela entendeu que é a mesma coisa que está acontecendo hoje, como a irmã Cissa falou. Os próprios cristãos excluíram Jesus. Ele já não é mais o referencial. Você já não é mais designado como sendo um servo de Deus por você servir a Cristo, seguir a Cristo. Hoje você é identificado através de ideologias humanas. Se você adere a uma ideologia, você é de Deus. Se você adere a outra, você é do diabo. Mas Cristo foi excluído. Cristo foi tirado. Ele já não é mais o referencial para você falar se uma pessoa ela está no caminho de Deus ou não. Isso é muito interessante. Por favor, irmã Juscelia, nos abençoa. Deixa Deus usar a senhora. Então, eu peguei um pouquinho de cada, né? Então, eu tenho aprendido muito com o pastor, eu chamo de pastor Kim, né? Vocês chamam de Wilton. Então, eu tenho aprendido muito, porque, assim, todo esse tempo de evangelho, a gente aprendeu sobre um Deus, como a irmã falou, assim, que tira nome, exclui nome, bota teu nome de novo no livro da vida, daqui a pouco ele escreve de novo, apaga, escreve de novo, aquela coisa. Um Deus, né, um Jesus, um Deus carrasco, um Deus que pune. A gente sabe que o nosso Senhor, ele é amor e também é fogo consumidor. Mas o povo, ele coloca um jugo muito grande, do qual nem eles suportam, por isso que eles jogam para cima de mim, porque de mim não pode dizer, de cima para cima da gente, porque quando é com eles, na maioria das vezes, vocês vê que quando acontece alguma coisa com pastores, de mídia, essas coisas assim, que eles jogam muito jugo, o que eles fazem? Colocam tudo para debaixo do pano. Então ninguém fica nem sabendo, porque nem eles aguentam o jugo que eles colocam, né? Nem eles seguem. E o pastor Kim, ele veio trazendo, né, um evangelho totalmente diferente. E eu sempre falei com ele assim, nossa, mas eu aprendi de um jeito e eu tô vendo que é diferente. Nossa, desconstruir é muito difícil. Você aprende uma coisa e você vê que aquilo que você aprendeu é totalmente errado, entendeu? Não é o correto e você tem que desconstruir e construir novamente, né? Quando a irmã fala que as pessoas excluíram Jesus, realmente, hoje eu vejo muita coisa
dentro das igrejas do qual eu não concordo. Só que, se eu for olhar para tudo isso, eu não vou ficar em lugar nenhum, porque não tem um lugar perfeito, né? Eu simplesmente fui excluída literalmente. Eu vinha de uma igreja durante muito tempo, que eu congreguei lá, e depois começou muito julgo, e eu chutei o pau da barraca, né, modo de dizer, e eu me afastei, fiquei no mundo e voltei. Quando eu voltei, me firmei, reconheci que eu precisava de Jesus, eu precisava de Deus na minha vida, senão eu não ia aguentar, né, as coisas que a vida trouxe, e eu me firmei e tal. E eu fui excluída simplesmente por não ouvir uma coisa do qual a pessoa falou que eu tinha que ter ouvido. Ou seja, ou eu ia concordar com a pessoa e dizer, não, realmente, a senhora falou isso. Não, ou eu ia manter a minha posição. Eu não ouvi. E por isso eu fui excluída. Então você fica sentadinha no banco. Entendeu? E eu fui excluída. Só que ninguém estava preocupada. Poxa, será que a irmã vai aguentar? Será que a irmã está se levantando agora? Ela vai ter forças para prosseguir? Será que como a irmã está? Eu estava saindo de uma depressão e eu falei, olha, a única coisa que eu pedi a Deus era que me deixasse adorar sentadinha no banco, não preciso de microfone, não preciso de nada. Eu adoro o Senhor no banco. Aí eu pergunto, que amor é esse? Vira para o teu irmão e fala que você ama da boca para fora. Que amor é esse? Esse não é o amor de Cristo. Aí o pastor Kim, né, vem trazendo um evangelho. Não estou idolatrando, eu sempre falo isso com ele. Né, eu vejo como um homem de Deus, como todos nós temos falhas, defeitos, entendeu? Mas eu vejo ele trazendo uma coisa diferente, sabe? Um evangelho diferente, sem julgo, e ministrando aquilo que realmente está na palavra. Não é desvirtuando o seu próprio interesse, entendeu? Que é a maioria das coisas que a gente vê acontecendo dentro da igreja. E quando você não concorda com aquele sistema, aí você fica o quê? Joga você de lado. E Jesus não faz isso. Jesus, ele colocou, tinha o Judas, tinha Tomé, tinha tudo na mesa. E ele não excluiu ninguém. Eu não sei que evangelho é esse que o povo de Deus hoje usa, que exclui todo mundo. Eu não sei que evangelho é esse. Então, essa era a minha palavra. Amém. É interessante, Wilton, e eu vou aproveitar e colocar uma questão aqui que o professor vai nos ajudar. Ouve-se muito falar que Jesus é amor, mas é fogo consumidor. Isso é uma frase pronta, é uma frase pronta em que dos púlpitos isso é ressoado, isso cai na igreja como algo assim, que Jesus ele te beija, mas ele também corta a tua cabeça, entendeu? Então, eu gostaria Deus que o é professor, amor e a justiça também, né? eu queria que o professor, por gentileza, à luz da palavra, como sempre o professor faz, nos ensinasse a respeito desse contraste, né? Se é isso mesmo, qual a contextualização disso? Por favor, professor. Qualquer imagem de Deus que a gente tiver fora de Jesus é ídolo. A gente só conhece Deus através de Jesus. A pergunta no Novo Testamento já não é mais quem é Deus, é quem é Jesus. Porque eu só vou poder enxergar Deus através de Jesus. Então, quando o texto lá fala que Deus é um fogo consumidor, ele é de fato um fogo consumidor. Mas ele consome o quê? A pessoa ou os erros? A nossa andança com Deus vai nos consumindo em amor. Vai tirando de nós tudo aquilo que não contribui para o nosso avanço. E não nos torna um churrasco vivo, né? Ele não vem nos queimar vivo. Então, quando fala que ele é um fogo consumidor, ele é isso mesmo, ele é santo, ele é justo. E graças a Deus, quando a pessoa fala assim, Deus é amor, mas é justiça. Aí você tem que falar, amém, graças a Deus. A justiça dele não é algo ruim, porque a justiça dele também é mediada através do amor. Porque ele não deixa de ser amor por ser justiça. É porque eu coloco o meu entendimento de justiça, de ira, eu transfiro o que eu entendo para o ser de Deus. Então eu acabo, né, Isaías, fazendo de Deus um ídolo, segundo a minha imagem.
e não o contrário. Eu que tenho que ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o texto de Hebreus fala que ele é um fogo consumidor, ele é um fogo consumidor. Mas ele consome o quê? Você pode ver que Meu quando eu. Paulo... Ele consome Isso, meu eu, a minha soberba. exato, exatamente. Quando eu estou do lado de Jesus, eu sou constrangido a ser humilde, a ser manso. Ele destrói tudo aquilo que em mim não colabora com o reino de Deus. Mas não é me matando no sentido de me colocar um jugo, pelo contrário. É esse fogo do amor dele que me leva a mudar. É o De Espírito colocar Santo um como um câncer, fogo. de colocar um Isso, câncer, um câncer. de botar no Você vê, leito. aqui quem tem a experiência da vivência do Espírito Santo, quando você está naquela dimensão do Espírito Santo, você sente o seu corpo em chamas. Tem lugar melhor para você estar? Tem experiência melhor? Não tem. Aqui aí te destrói, não. Mas você sente como um fogo abrasador dentro de você, né? Você sente aquilo ali te consumindo, mas é consumido em amor, não é consumido numa ira, porque nós já somos justificados por Deus. Se Deus for nos condenar de novo, Deus é um ser Carrasco. esquizofrênico, carrasco, É. porque o próprio texto fala: quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. Como é que esse Deus que justifica, ele vai me condenar? É incoerência isso. A pessoa não entendeu o que é o evangelho, né? Então, Paulo, ele trata desses conceitos de justiça, de amor, tudo junto. Não é porque, olha, Deus, o pregador de rosa, prega o espinho também, mas em que sentido isso? É você falar, ó, Deus é bonzinho e Deus é mau? Deus é amor, mas é justiça? Não, graças a Deus que ele é justiça, porque ele age de uma maneira justa conosco. Então, a gente tem Irmão, que se apoiar nisso mesmo. Os atributos dele são bons, né? irmão Wilton, imaginemos nós que estamos aqui no grupo de Jesus, na época de Jesus, eu, você, irmã Cileia, irmã Sheila, Márcio, os irmãos que estão aqui, encontrássemos Paulo, o Saulo, né? O Saulo, Sim. Isso. à noite num beco. Ah, velho, é ele. Pô, nós estamos aqui tudo junto. Tá com pau aí, Wilton? Eu Exato. tô com pau aqui. Mas, Jusileia, trouxe a faca? Trouxe. Gente, vamos arrebentar esse cara aqui. É um só, né? É um só. Esse cara tá acabando com a igreja, ele tá queimando a igreja, esse cara viu Estevão ser morto, cara. O cara tá acabando com o evangelho de Jesus. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia de um ser inclusivo, amoroso, Sim. é Paulo. Sim. É Paulo. Aí as pessoas veem, ele gosta de botar no YouTube, no WhatsApp, aquela pessoa que fala: eu vou ganhar, eu vou fazer isso, nem que Deus não quiser. Aí, vai morrer. Eu vou fazer, nem que Deus não quiser, eu vou fazer. Aí a pessoa, aqueles caras que estavam lá na Marquês de Sapucaí, fazendo aquelas besteiras lá um cara fantasiado de Jesus, outro fantasiado de Satanás, né? Um puxando o outro na Marquês de Sapucaí. Ao pessoal, olha lá, aí, coitado, vai morrer. Paulo fez pior do que eles fizeram. Exato. E Deus mandou a pandemia para o mundo todo por causa daquele carnaval. Tu viu aquilo, Hilton? Que falaram isso? Tu viu aquilo? Exato. É muita... Sabe? As pessoas falando isso, associando a pandemia... Sim, ao carnaval. Jesus! Aí a irmã veio falar comigo, eu falei, irmã, aquele é o seu Jesus? Eu falei, irmã, aquele é o meu Jesus, não. Exato. Aqueles homens ali carecem da misericórdia de Deus, irmão. Exatamente. Gente, se na hora que estavam matando, o ato mais cruel da história da humanidade foi a morte de Jesus. Se na hora que ele estava ali morrendo, Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, e Deus não julgou a humanidade matando as pessoas ali, Deus vai pegar, por causa de um carnaval, ele vai mandar o Covid para o mundo todo. É uma coisa absurda. Verdade. Vamos lá, por favor. Depois o irmão André Luiz quer falar também. Por favor, irmão Márcio. Quanto tempo você conhece o irmão Wilton? Ah, rapaz, bota aí 15 anos, 10 anos.
Isso aí. O irmão Wilton está fazendo o L já há 15 anos, fazendo o L com a gente. Através de Cristo. Agora que o pessoal está fazendo, descobriu fazendo o L, meu irmão. Há 15 anos, o irmãozinho em Cristo Jesus tem feito o L no libertado pelo amor de Cristo. O L de libertação. O L agora, meu irmão, aí. A gente conhece isso há 15 anos. Graças a Deus. É o L de libertação. E antes do L veio o L do germancano. É verdade. É verdade. Rapaz, é algo assim, realmente eu sou fruto, eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilton na minha vida, né? Louvo a Deus, porque é o chamamento do Espírito mesmo, não adianta, é o chamamento do Espírito, porque poucos são os que perseveram na verdade da palavra, poucos. Eu creio que o irmão Wilton já colocou a sementinha em muitos, mas muitos ficaram para trás, né? E nós temos continuado aí nessa luta, nesse aprendizado constante, ensinando também, jogando semente no coração de um, no coração de outro. É bênção demais. Gente, todos aqui já têm. O irmão André Luiz quer falar, irmão André Luiz? Por favor. A irmã Sheila também está bem quietinha hoje. Eu estou sentindo falta do Alexandre, Wilton. Do Alexander, né? Estou sentindo falta do Alexander. Sim, verdade. Né? E agora eu gostaria... Oi? O irmão Alexandre que participou na quinta, e acho que ele não veio hoje porque ele falou que estaria numa escala de trabalho, senão ele estaria aqui. Tá. Amém. Vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Pode falar, tem que ficar só ouvindo. Gente, vamos agora. Talvez tenha pessoas aqui que ainda não têm o número do Pix do nosso professor Wilton Chini, para você abençoar o nosso professor, que ele foi chamado por Deus para edificar a igreja do Senhor através da palavra. E nós abençoamos a vida do nosso professor com muito prazer, com muito amor. Então, se você não anotou o Pix do professor, anota aí, por favor. É 285 753 398 50. Repetindo, 285 753 398 50. Wilton Chini. Abençoa a vida do nosso professor. Agora, eu queria, irmão Wilton, falar algo a respeito da questão que a irmã Jusileia colocou. Se ela não tivesse tido um carinho especial, direto de Jesus, ela teria ido para o mundo, teria sucumbido. Sim. Porque ela estava querendo uma mão amiga, ela estava querendo um abraço, ela estava querendo a água da vida, e ela recebe querosene, gasolina. E isso não é obra de Deus, Wilton. Professor, não é obra de Deus isso. Sim. Onde está o Espírito Santo nessa questão? Onde está o Espírito Santo nessa questão odiosa, nessa questão segregacionista, segregação? Onde está o Espírito Santo? Está longe, né? Ela só queria pegar água meio-dia, na hora da oração. Porque era a hora que não tinha ninguém para criticá-la. Lembra da irmã? Então, exato. Só vir aqui. É por isso que a gente acredita no Evangelho mesmo, porque ele fala que o Espírito sopra onde quer. Se não fosse isso, não haveria nenhuma chance, nenhuma. Mas ele vai lá e sopra.
Eu me lembro de um amigo meu, Eliabe, que eu não sei se eu comentei com o Hilton já, que ele olhou uma freira com um terço grande assim no pescoço, uma freira bastante piedosa, né? Muito amorosa com o nosso diácono Eliabe, aquele assembleano doente, lá de Abreu Lima, aquele cara assembleano. Aí ele falou: Jesus, eu vou falar do teu amor para essa freira. Que coitada dela, ela é tão amorosa, ela me cumprimenta, ela é uma mulher maravilhosa. Eu sinto até Deus quando eu estou perto dela. Eu sinto que ela tem um negócio, parece que ainda não é unção, porque ela é freira, não é unção, mas eu sinto uma coisa tão gostosa quando eu estou perto dela, Jesus. Eu vou falar do teu amor para ela. Aí, um dia ela estava sentada na praça, Hilton. Aí chega o Eliabe. Ô, irmã, ela, tudo bem? Amém. Aí ele começou a conversar com ela. Aí ele chegou para ela e falou: irmã, eu vou lhe falar algo aqui. A irmã pode ouvir? Ela falou: por gentileza. Você vai falar coisa de Jesus? Ele falou: exatamente. Ela falou: poxa, eu sou toda ouvida. Ele falou: a irmã sabia que onde a irmã está, o seu caminho não é o céu, é o inferno, né? Aí ela botou a mão na perna dele assim e falou assim: fica tranquila, amado irmão. Fica tranquilo. Eu já resgatei umas 7, 8 do convento que estão comigo adorando o Cristo ressurreto. Aí ele: ué, a senhora é crente? Ela falou: louvado seja o nome do Senhor. Aí ele foi entender a unção, a presença que ele sentia quando estava perto dela. Sim. É o que você falou. O vento sopra onde ele quer. onde ele quer. Irmão Hilton, vamos seguir para o final? A irmã Sheila não vai poder falar hoje não, né? Acho que hoje ela está lá só ouvindo, ela falou. Amém, glória a Deus. Amém. Irmão André Luiz também deve estar. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a participarem na próxima quinta-feira. Amanhã o irmão Hilton vai lançar o estudo, o tópico número 4, para que nós, durante a semana, possamos mastigar, né? Isso. E nós vamos partir para a conclusão, né, irmão Hilton? Isso. Se puder, Isaías, fazer aquela sugestão que a irmã Jacira falou, a gente pode encerrar com aquelas orações lá, né? Uma das 2 orações do final. É a última parte. Isso. As orações ali. A irmã Cissa tem como ler uma oração aí, irmã Cissa? Eu vou ler uma. A irmã Cissa tem como ler outra? Ou melhor, deixa eu orar. Eu vou orar uma aqui, que está aqui. Tá. Diz assim a oração: sim. Hoje queremos expressar-te, Pai, o nosso entusiasmo e a nossa alegria, porque a tua respiração nos encoraja e guia. As tuas mãos nos levantam e nos seguram. E no teu colo encontramos ternura e descanso. Glória a Deus. Com o coração pesado por tantos dons recebidos e tantos horizontes abertos, o louvor flui facilmente de nós. Inundados pelo seu amor e cheios de alegria, nós te louvamos. Leva a bom termo o que o Senhor começou. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Coisa mais linda. E essa é a nossa oração ao Senhor, agradecendo a Ele. Eu ia falar aqui sobre a importância de agradecermos, né? Nós temos sempre o costume de pedir. É verdade. Pedir. E não temos o costume de agradecer. Sermos gratos a Ele por sermos puxados, cativados, como estamos sendo hoje,
por esse amor de Cristo tão maravilhoso. Dá Amém, vontade Jesus. de falar um mistério. Dá vontade de falar um mistério, Márcio. Dá vontade de dar aquele rajada de Ô, glória. glória! Deus abençoe os irmãos, abençoe o nosso professor, Amém. abençoe os irmãos que participaram. Nós temos observado muito o aumento da participação das mulheres. A irmã Jusileia, por favor, chama amigas, irmã Jusileia. Chama amigos para participar, tá bom? A irmã Cissa também. Vamos trazer pessoa para essa igreja que se reúne nesse lugar. Pode falar, irmã Jusileia, que a irmã abriu o microfone. Amém. Não, eu sempre chamo, é porque tem pessoas que elas já estão mente cauterizadas. Então, assim, quando chega uma palavra diferente daquilo que elas aprenderam, elas ficam meio retraídas, entendeu? É muito. Então, às vezes, Eu elas não vivo querem, isso. preferem ficar naquilo que elas aprenderam. Eu vivo isso. Mas eu sempre vivo isso. chamo, entendeu? Uma que estava com a gente, a Andresa, ela faz faculdade, então, assim, é muita correria. Talvez ela não esteja assistindo por causa disso. Amém. Mas de resto, eu sempre convido. Meu Eu esposo também mesmo vivo eu convido, mas ele não vem. Eu também vivo isso Entendeu? também. Ele tem Eu a vivo isso filosofia dele, ele não quer aumentá-la. Entendeu? É isso. Só o Mas para mim está Espírito sendo Santo. bênção, sempre que posso estou aqui. Entendeu? Sim. E para mim está sendo bom, eu aprendo. E eu sempre, às vezes, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu falo, não, mas Jesus agiria assim. Tenho vontade que dá a fazer igual Pedro, arrancar a cabeça. E eu falo, mas Jesus não faria assim, Senhor. Oh, meu Deus do céu, não é assim que eu tenho que agir. Aí eu volto e repasso de novo. Entendeu? Eu me acalmo. Olha o fogo consumidor aí. Olha o fogo consumidor te consumindo, entendeu? Esse é o fogo consumidor. Isso aí, é desse jeito. Que eu falo para o pastor Kim que é um conflito muito grande dentro de mim, assim, é uma luta do meu eu contra mim mesmo. O meu eu quer fazer uma coisa, o espírito diz para mim fazer outra. E fica aquela luta, mas tem que prevalecer o espírito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu queria pedir, por favor, que a irmã Jusileia orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento tão gostoso. Gente, que delícia foi isso hoje. Que maravilha. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Por favor, irmã Jusileia. Amém. Oremos. Senhor Deus, todo Pai poderoso, Senhor, te agradecemos na beleza da tua santidade, Pai querido. Muito Senhor, obrigado, por esse momento Senhor. estarmos aqui reunidos, aprendendo cada vez mais de Ti, Pai querido. Espírito Santo. Que nós venhamos diminuir e que o Teu Espírito venha cada vez em nós, Pai amado. Aleluia, aleluia, nós te agradecemos, aleluia. Senhor, por todos aqui presentes, Pai querido. E que cada vez mais nós tenhamos em nossos corações o desejo, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, e unidos para falar mais da Tua palavra e do Teu amor. E com isso, Senhor amado, nós venhamos distribuir mais amor para esse mundo que está tão necessitado, Pai, do Teu amor, do Teu carinho, Senhor amado, e da Tua presença, Pai querido. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, te louvamos, Senhor. Como foi bom a Tua presença nesse lugar. Sentimos a Tua presença aqui, Senhor. A Tua palavra Aleluia, Jesus. Entrou nos nossos corações de maneira tão suave, tão maravilhosa. Amém, Muito Jesus. obrigado, Jesus. Que nós possamos, Senhor, sermos disseminadores. Amém, Jesus. Dessa Tua palavra. Aleluia. Dando testemunho. Falando Amém, com pessoas que necessitam ouvir que Tu é manso, Tu é suave, Teu jugo é leve. Amém, Tu é Jesus. bom. Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu possa entrar em cada casa, Senhor. Que Tu possa entrar na casa do professor Wilton. Amém, não Jesus. entrar, que Tu possa continuar na casa dele. Amém, Porque Jesus. nas nossas casas aqui Tu não entra. Na nossa casa Tu já está. Aleluia. Porque na nossa casa o Senhor não visita a nossa casa. O Senhor mora na nossa casa. A nossa casa não é a casa de veraneio para Ti. A nossa casa é a Tua morada. Por isso, Senhor, continue conosco. Continue nos orientando. Continue sendo, como nós aprendemos hoje, um fogo consumidor na nossa vida, queimando toda a soberba, toda a ira, todo eu,
todo o velho homem que queira se apoderar de nós. Joga por terra, Senhor. Que nós possamos amar os nossos irmãozinhos, Senhor, que estão ainda Amém, Jesus. na cegueira espiritual, estão sendo usados, Senhor, por essa liderança, Senhor, que infelizmente não te conheceu. E tu disse que serão cego guiando cego. Por isso, Senhor, que nós possamos, em amor, sermos usados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra. Muito obrigado por tudo. Obrigado, amém. Jesus. E amém. Gente, amém, Jesus. Obrigado. Amém, vamos gente. orar mais aqui, Wilton. Vamos orar mais vezes, hein? Amém. Tá bom? Glória a Deus. Um beijo no coração de todos, da irmã Cecília, da irmã... Boa noite, meu irmão. Fica na paz aí. Boa noite, irmão Márcio, irmão André Luiz. Rapaz. Deus abençoe. Fica na paz.